Vamos ler, irmãos, o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 11. Capítulo 11 do Evangelho segundo Lucas. Versículo 5 em diante. No Evangelho de Lucas, a partir do versículo 5. Parábola do amigo importuno. Glória a Jesus. Aleluia. Esta Bíblia, página 104, Novo Testamento. Vamos à leitura com a ajuda de Deus. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te-os dar. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Só até aqui, irmãos. Glória a Jesus. Aleluia. Querida Irmandade, o Senhor nos trouxe avante aqui, irmãos, esta passagem, quando o servo de Deus testemunhava, dizendo que o seu pai, irmãos, havia ensinado os filhos a orar, irmãos, o que realmente é algo, irmãos, sublime, irmãos, e os pais devem ter este compromisso, irmãos, com os filhos. Tanto o pai como a mãe devem dedicar um tempo para orar com os filhos, assim como o casal também deve orar juntos. Então a oração deve fazer parte da vida da família, deve ser, irmãos, uma prática constante, irmãos, a oração em família, a oração no lar, a busca, irmãos, a Deus através deste recurso tão, irmãos, sublime que o Senhor deixou, que é, irmãos, a oração. Através da oração nós nos conectamos com Deus. Através da oração nós, irmãos, nos aproximamos de Deus e sentimos o Senhor também bem pertinho de nós. A palavra de Deus diz que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E de que maneira nós nos aproximamos de Deus? Se Deus é um ser espiritual, intangível, nós não vemos Ele com os olhos da carne, mas sentimos Ele, irmãos, pela fé dentro do nosso coração. Como estamos, irmãos, aqui neste culto, onde já louvamos a Deus com os hinos, já glorificamos a Deus e exaltamos o seu nome através dos testemunhos, irmãos, que ouvimos, E, irmãos, uma forma pela qual nós nos aproximamos do Senhor é através da oração. Quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós invocamos o Senhor, irmãos, sentimos a presença de Deus bem juntinho de nós, sentimos o calor, irmãos, da presença de Deus dentro do nosso coração. Por isso, irmãos, diz a palavra, invocai o Senhor, irmãos, buscai-o enquanto for possível achá-lo, e invocai-o enquanto Ele estiver perto, e Ele está perto de nós. Por isso, irmãos, se você está aqui nesta noite, está aqui provado, atribulado, está aqui sofrendo alguma injunção até espiritual do poder do mal sobre ti, ora a Deus e confia na tua oração.
Deus ouvirá a tua súplica, Deus ouvirá o teu clamor e aparecerá na tua vida. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmãos, nós vimos aqui que, irmãos, tudo começou quando os discípulos de Jesus pediram-lhe que Jesus os ensinasse a orar, como também João, irmãos, estava ensinando aos seus discípulos. Então Jesus, irmãos, orientou-os a respeito da oração, dizendo que, irmão, eles quando fossem orar, deveriam dizer: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos a qualquer que nos deve. Não nos conduzas em tentação, livra-nos do mal, conforme está no texto aqui, irmãos, no parágrafo anterior deste capítulo que nós lemos. E complementando este assunto, ele propôs então esta parábola. Jesus, irmãos, ele falava e ensinava por meio de parábolas, né? Era um método didático dele para poder fixar bem no entendimento, irmãos, dos seus ouvintes, né? Irmãos, as suas lições, as suas instruções, né? O seu ensino. Então ele fazia comparações, ele se valia de situações do cotidiano, de cenas do cotidiano da vida, irmãos, das pessoas, e através dessas situações que ele ali, irmãos, criava, ele tirava o ensino para fixar bem a instrução no entendimento de cada um, a fim de que pudessem entender e praticar aquilo que Jesus, irmãos, havia ensinado, porque não basta apenas ouvirmos a palavra, mas nós temos que colocá-la em prática na nossa vida também, irmãos. Não adianta, porque aquele que ouve e não coloca em prática, como Jesus disse, é semelhante àquele que constrói, irmãos, uma casa sobre areia, ao contrário daquele que ouve e pratica. Jesus comparou este ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, irmãos, as duas aparentemente são iguais. A que foi construída sobre a areia, como a que foi construída sobre a rocha. Por fora, são aparentemente iguais. Mas, irmãos, quando vem a tempestade, quando vem a enchente, quando sopra o vento, quando combate contra aquela edificação, irmãos, aquela que foi construída sobre a areia não resiste e desaba e cai, mas aquela que foi edificada sobre a rocha, sobre aquele alicerce, irmãos, firme, irmão, esta resiste à tempestade, resiste à enchente, resiste ao vendaval, irmão, e permanece de pé, porque foi construída sobre a rocha. Então vamos, irmãos, edificar a nossa vida espiritual e a nossa fé em Cristo Jesus através deste alicerce, desta rocha chamada obediência à palavra de Deus, colocando a palavra de Deus em prática, irmãos, executando a palavra na nossa vida, nós, irmãos, teremos o nosso edifício espiritual bem, irmãos, construído e bem sólido, e, irmãos, ele suportará toda e qualquer intempérie espiritual ou mesmo física, irmão, e não desabará. Por isso, se tem alguém aqui sofrendo, irmãos, alguma investida do poder do mal, fica firme na presença do Senhor. Deus está contigo, Deus está ouvindo a tua oração. Não tema aquilo que possa te fazer o homem, o Senhor está contigo, diz a palavra nesta noite. Então nós vimos aqui, irmãos, completando o assunto, Jesus propôs a parábola do amigo importuno, para mostrar como importante é nós sermos perseverantes na oração, porque nós não podemos orar eventualmente. A nossa oração não pode ser nem deve ser uma oração eventual, uma oração de ocasião apenas, ocasional, Uma pessoa buscar Deus só na hora que se vê em apuros, na hora que se vê em dificuldade, Não, irmãos, nós temos que estar de contínuos na presença de Deus, de contínuo ali, irmãos, aos pés do Senhor, até porque a nossa oração, ela não deve ser apenas uma oração de súplica, mas, irmãos, ela deve conter muito mais rendimento de graças do que, irmãos, rogos, súplicas, porque Deus é conhecedor das nossas necessidades. Antes mesmo de pedirmos, Ele já sabe aquilo que nós precisamos.
Deus sabe aquilo que você está passando, irmã. Deus sabe aquilo que você está passando, irmão. Mas ainda que você diga que você às vezes não tem motivos, para se alegrar por conta de alguma condição ou situação passageira que te envolve, mas lembra-te de que você tem a graça de Deus no teu coração. Lembra-te que você é uma filha de Deus, você é um filho de Deus. Deus te escolheu, Deus te separou. Glória ao nome santo do Senhor. Então dá graças a Deus, agradeça a Deus todos os dias, porque Deus te separou. Você é uma propriedade peculiar do Senhor. Você não é deste mundo, você pertence a Deus. Então agradeça a Deus pela obra de salvação que Deus operou na tua vida, por saber que o teu nome está escrito no livro da vida. Isto é motivo para todos os dias nós glorificarmos a Deus, porque sabemos que não fomos nós quem escolhemos o Senhor, mas que foi o Senhor quem nos escolheu. Glória ao nome santo do Senhor. Então você está aqui não por um acidente, você está aqui não por um acaso, mas você está aqui porque Deus teve um plano na tua vida, e Deus está executando este plano, e Deus está trabalhando na tua vida. Bendito é o nome santo do Senhor, e Ele cumprirá em ti todo o propósito que Ele tem para contigo, diz o Senhor nesta noite. Então, irmãos, Jesus disse, falando a respeito da importância da oração, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, ele disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou em minha casa, vindo de caminho, eu não tenho o que lhe oferecer. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, porque eu já fechei a porta, os meus filhos já estão dormindo, já estão na cama, não posso me levantar para te dar. Disse Jesus: pois eu vos digo que, ainda que ele não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, todavia ele se levantará por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver de mistério. Quer dizer, tudo aquilo que for preciso, tudo aquilo que for necessário, só para se ver livre da importunação, ele dará ao seu amigo. Então é a parábola que Jesus, irmãos, propôs. E aí, irmãos, ele conclui, com o seu ensino: e eu vos digo a vós, conclusão da parábola, agora, irmãos, falando ele, com os seus discípulos em relação, a Deus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e quem bate, a porta se abre. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmãos, essa regra, irmãos, esta regra é simples, esta regra, irmãos, ela é eficaz na vida do crente. Então, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmãos, o crente, ele tem, irmãos, no Senhor o seu refúgio, ele tem no Senhor a sua fortaleza, ele tem no Senhor a sua torre forte. Glória ao nome santo do Senhor, o seu esconderijo, o seu abrigo. E quando, irmãos, ele se vê em necessidade, o que deve fazer, irmãos? Exercitar a sua fé, dobrar os seus joelhos na presença de Deus, clamar ao Senhor na certeza e na confiança de que Deus ouve a sua oração. Por isso, irmão, você que está aqui nesta noite, saiba, Deus ouve a tua oração. Glória ao nome santo do Senhor. Não desanima. Às vezes você pede oração: irmão, ora a Deus por mim. Irmã, ora a Deus por mim. Peço oração pela minha causa, peço oração pela minha enfermidade, peço oração pela minha família. Pode pedir oração, até na igreja pode pedir. Quantos que pediram oração, irmãos, nesta noite? Olha aqui, os quadrinhos estão todos, irmãos, lotados. Irmãos, creio que passa de 100 aqui os pedidos de oração. Não tem problema, a palavra de Deus diz: comunicai com os santos nas vossas necessidades. Quer dizer, nós temos que comunicar uns com os outros, irmãos, as nossas necessidades, para que nós possamos nos auxiliarmos, nos ajudarmos mutuamente na oração. Mas o importante
também é você confiar na tua própria oração. Glória ao nome santo do Senhor. E nesta noite Deus acrescenta fé no teu coração, para que você confie na virtude, no poder e na eficácia da oração que sai da tua boca. Glória ao nome santo do Senhor. Certo, irmão? Está escrito na palavra que Elias era um homem, irmão, sujeito às mesmas fraquezas que nós, não é? Ele orou e por 3 anos e 6 meses, irmão, não choveu. Ele orou para não chovesse, 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou novamente, irmão, e o céu deu a chuva para a terra produzir os seus frutos. Temos aí o exemplo de Elias, e temos tantos outros exemplos dentro das Sagradas Escrituras, irmãos, daqueles que buscaram a Deus, em tempos difíceis, em tempos maus, porque existem os dias bons, existem os dias maus. Todos nós passamos por estas fases, irmãos. Quantos que em tempos de crise oraram ao Senhor, e o Senhor, irmãos, apareceu em seu socorro, e, irmãos, exaltou, honrou, irmãos, a fé daqueles que depositaram nele a sua confiança. Quando, irmãos, Senaqueribe, rei da Síria, cercou Jerusalém, irmãos, ele ameaçou invadir a cidade. E o que aconteceu, irmãos? Ezequias, salvo engano, ele, irmãos, e o profeta Isaías, ambos oraram ao Senhor, buscaram a Deus, porque, irmão, verdadeiramente eles não teriam condição de resistir ao exército da Síria, irmãos. Mas ali então o que fizeram? Buscaram ao Senhor, e Deus ouviu, irmãos, a oração de Ezequias, Deus ouviu a oração de Isaías, irmão. Deus enviou o seu anjo e destruiu todos aqueles valentes do exército assírio, irmãos, e preservou a cidade e, irmãos, deu a vitória, para o seu povo. Então, nesta noite, irmãos, que isto possa inspirar também a tua fé, para que você confie no Senhor, para que você confie na eficácia, no poder e na virtude da oração, e possa dobrar o teu joelho na presença do Senhor, porque nesta noite irmãos, o recado da palavra: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então peça nesta noite ao Senhor, mais fé, peça para o Senhor mais esperança, peça para o Senhor ânimo, peça para o Senhor discernimento, entendimento, para que você possa melhor fazer a sua vontade. Peça ao Senhor paciência, peça ao Senhor humildade, peça ao Senhor perseverança, para que você possa vencer a tua carreira espiritual, servindo a Deus, combatendo o bom combate da fé, para lá na frente, receber o galardão prometido, que não é ouro, não é prata, mas é a vida eterna no céu, a salvação da tua alma. Então Jesus, concluindo, disse: porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. E, irmão, Jesus enfatizou, para, irmãos, mostrar quanto isto é uma realidade. Ele disse: qual é o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Não, irmão, não tem nenhum pai desnaturado, que se, irmãos, o filho pedir pão, vai lhe dar uma pedra, ou se pedir peixe, vai lhe dar uma serpente, ou se pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião. Não, pai dá para o filho aquilo que o filho necessita, aquilo que o filho pede, irmão. Então Jesus disse: pois se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas, boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Glória ao nome santo do Senhor. O Espírito Santo, Então aqui o Senhor não está falando de coisas materiais, aqui o Senhor está falando das riquezas espirituais, daquilo que nós precisamos, daquilo que nós necessitamos e que sentimos estar faltando, irmãos, na nossa vida espiritual, para sustento da nossa fé, para alimento da nossa alma. Então nesta noite, aqui está a palavra, e mediante a palavra que Deus está mandando, vê aí, irmão ou irmã, o que está te faltando, para que você possa
né, melhor servir a Deus, o que é que está faltando para a melhora da tua vida espiritual. Peça ao Senhor. Se está faltando fé, peça ao Senhor: Senhor, acrescenta em minha fé. Você vai sair daqui com a tua fé acrescida nesta noite. Senhor, me dá mais entendimento. Senhor, eu queria melhor te servir, eu queria melhor fazer a tua vontade, eu queria entender melhor a tua palavra. Senhor, às vezes eu leio e não compreendo, às vezes eu leio e não entendo. Nesta noite, peça ao Senhor que o Senhor possa, nesta noite, estar por meio desta palavra ungindo a tua mente, para que você possa compreender melhor a vontade de Deus. Bendito é o nome santo do Senhor, né? E servi-lo com toda a boa vontade do teu coração. O salmista, ele, irmãos, rogava ao Senhor e dizia: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios diante da tua presença, né? Senhor, dá-me sabedoria para que no tempo que ainda aqui me resta, o Senhor possa aproveitá-lo bem, vivendo de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade. Então tem tanta coisa, irmãos, que nós podemos pedir ao Senhor para o bem da nossa vida espiritual, para a melhora da nossa fé, irmãos, da nossa condição espiritual na presença de Deus. E nós podemos fazê-lo dobrando os nossos joelhos, clamando ao Senhor, irmãos, porque, como ouvimos na palavra, aquele que pede recebe, aquele que busca acha, e aquele que bate a porta se abre. Glória ao nome santo do Senhor. E tem porta abrindo na vida de alguém aqui nesta noite. Glória ao nome santo do Senhor. Tem porta se abrindo aqui nesta noite. Aleluia. Então creia na palavra, confia no Senhor de todo o teu coração, confia no poder da oração, e o Senhor é aquele que aparecerá na tua vida, e cumprirá esta palavra, confirmará esta palavra na tua vida também. Deus seja louvado, irmãos. Glória a Jesus. Vamos em oração agradecer.